Olá gente, bem-vindo a mais um vídeo e nessa aula nós vamos falar de duas coisas. Primeiro, relação entre limite e continuidade, o que uma coisa tem a ver com a outra, e a gente vai passar vários outros teoremas. Dito isso, no último vídeo eu disse que nesse vídeo nós veríamos vários exemplos que usariam todos os teoremas. Não vou fazer isso. Eu vou deixar todos esses exemplos para um PDF. Eu vou colocar um PDF. No PDF eu vou resolver vários exercícios que vai usar todos os teoremas, ou quase todos, ok? Então a gente vai ver os teoremas, a aplicação dele nos exercícios, tá bom? Então vamos lá. Então eu vou falar sobre limites versus continuidade. Então tem esse teorema aqui, ó, teorema. Bom, eu vou colocar todas as hipóteses no lado e depois eu coloco a tese, tá? Então, minhas hipóteses do meu teorema são o seguinte: hipóteses. A maioria são hipóteses simples, tipo A e B subconjuntos dos reais, F uma função de A em B, A é conjunto padrão. Por quê? Porque eu quero falar de limite e o P é um ponto de A. Gente, quando o P é ponto de A, ele já é automaticamente ou ponto interior ou um extremo de algum intervalo contido em A. Por quê? Porque o A é um conjunto de intervalos, está vendo? O A ou é um intervalo ou uma união de intervalos. Vamos pegar um dos intervalos de A. Esse aqui é um I contido em A, tá bom? Um dos intervalos contidos em A. Se eu pegar um ponto, ou ele é ponto interior, ou ele é um extremo. Ok? Então eu posso falar de limites. Eu posso falar de limite quando x tende a P. Então essas são minhas hipóteses, simples assim. Eu vou pegar um ponto de A e a minha tese, olha que interessante isso aqui, gente, tese. A minha tese é a seguinte: F é contínuo em P, C e somente C, o limite, quando x tende a P do f de x, é o f de P. Tá ok? Ou seja, como é que eu vou saber se a função é contínua no ponto? Basta calcular o limite. Calculou o limite, deu f de P, pronto, a função é contínua. Então a gente pode usar esse teorema para mostrar que a função é contínua num ponto, usando cálculo de limites. A maioria dos livros faz assim. Mas eu gosto muito mais de usar o teorema para calcular o limite. Você sabe que a função é contínua no ponto. Qual que é o limite? Basta calcular a função do ponto. Eu prefiro assim. Mas a gente usa para os dois lados. Gente, tem livro que usa essa equivalência como definição de continuidade. Diz, a função é contínua no ponto quando o limite é o f calculado no ponto. Essa definição não é boa se você usar isso como definição de continuidade. Por que não? Porque isso só vale quando o ponto está no conjunto, tudo bem. Se ele não tiver, eu nem posso falar em continuidade no ponto, mas o conjunto tem que ser padrão. Se o conjunto não for padrão, essa definição nem sempre é boa. Pode furar. A gente consegue falar em continuidades em conjuntos que não são padrão. E falar em limites quando o conjunto não é padrão daí é complicado, tá bom? Até dá, mas enfim. Então eu não gosto de usar isso como definição. É um teorema. Tudo bem? Esse teorema é muito importante, tá? Agora, tem um outro que é quase igual. Olha só, vou apagar algumas coisas. Pronto, eu já apaguei. Agora, vou colocar umas coisas a mais, tá? Eu vou colocar uma hipótese a mais aqui. E vou colocar uma coisa a mais na tese. Na tese, eu quero fazer o limite pela esquerda. Para fazer o limite pela esquerda, eu tenho que colocar uma hipótese a mais aqui. Ó, na lista de hipóteses, vou colocar uma hipótese a mais aqui. Ó. P é ponto interior de A ou é o extremo à direita de algum intervalo contido em A. Tudo bem? Quando ele é ponto interior ou extremo à direita de algum intervalo contido em A, eu posso falar do limite à esquerda. Só que agora a seta vale só para um lado. Se ela é contínua, eu posso calcular esse limite assim. Agora não vale a volta. Se eu calculo o limite assim, ela é contínua? Nem sempre. Tá bom? Agora eu tenho um teorema muito parecido com esse. Tá bom? Só que eu vou mudar um pouco as coisas aqui e vou apagar alguma coisa. Em vez de falar que ele é extremo à direita, eu quero agora, em vez de calcular o limite pela esquerda, eu quero calcular o limite pela direita. Aqui.
Para falar o limite pela direita, o P ou é ponto interior de A, ou é um extremo à esquerda. Quando vale isso, ou ponto interior ou ponto extremo à esquerda, de algum intervalo contínuo em A, eu posso falar do limite à direita. Se ela for contínua no P, o limite à direita, basta calcular o F no ponto P. Tudo bem? Então, esses são os 3 teoremas de limite versus continuidade por enquanto, tá? Para os limites laterais. Bom, agora, o que a gente vai fazer? A gente vai falar de vários teoremas para as operações com limites, ok? Então, o primeiro teorema é o seguinte. As minhas hipóteses são 1A e B, dois conjuntos do conjunto dos números reais. Eu tenho uma função de A em B, uma função. O A, conjunto padrão. E eu tenho P, ponto interior de A. Ou P é o extremo de algum intervalo contínuo em A. Aqui eu vou colocar minha tese. Gente, essas hipóteses, se você olhar na aula passada, no vídeo passado, quando eu falei de limites, ou vídeo retrasado, sei lá, são justamente as hipóteses para falar de limite. Quando eu tenho um conjunto padrão, uma função, conjunto padrão, domínio, conjunto padrão, e um ponto que é ponto interior ou um extremo de algum intervalo contínuo no domínio, eu posso falar no limite. Ok? Então, essas são minhas hipóteses. Aqui eu vou pegar mais uma aqui, que não tem a ver com limite. Eu pego um número real qualquer. Então, e agora eu vou supor que limite, quando x tende a P, da f de x, dá L. Então, eu tenho mais duas hipóteses, que eu tenho um número real e consigo calcular o limite. A minha tese é que o limite, quando x tende a P, do alfa vezes a f, calculado de x, esse limite existe e dá alfa vezes L. Ou seja, dá alfa vezes... Quem que é L? L é o limite quando x tende a P da f de x. Tudo bem? Essa é a minha tese. Tá ok? Que se eu conseguir calcular o limite, quando eu multiplico a função por uma constante, o limite dá igual. Tá bom? Bom, tem uma versão agora desse teorema que eu vou mudar a coisa aqui e vou fazer para limite. Ó, eu quero fazer para limite à direita. Se eu quiser fazer para limite à direita, então vai ser as mesmas hipóteses. A e B são conjuntos reais, o F é uma função, A um conjunto padrão e P um ponto interior, ou P é o extremo à esquerda de algum intervalo contínuo em A. Daí você faz o alfa real e o limite à direita do f de x da L. Tá bom? Com essas hipóteses, esse limite dá certo. Vale essa tese com limite à direita. E vale para limite à esquerda? Vale também com limite à esquerda. Deixa eu apagar algumas coisas aqui. Se eu fizer o limite à esquerda aqui, também vai dar igual. Ó. O limite à esquerda de alfa aqui, alfa f, vale para o limite à esquerda. Quando você multiplica a função por uma constante, o limite é igual a pegar a constante vezes o limite. Mas para eu falar de limite à esquerda, eu tenho que ter que ponto P é um ponto interior do A, ou P é um extremo à direita. É um outro teorema. Direita de algum intervalo contínuo em A. Tudo bem? Então, o teorema vale para limite à direita e limite à esquerda. Tá bom? Então, ou seja, se você calcular o limite, você consegue calcular o limite de uma constante vezes a função. Agora vamos fazer outros. Agora vai ser para soma, multiplicação, divisão, tá ok? Teorema. Eu vou colocar as hipóteses aqui. Que eu tenho A e B, subconjunto dos reais. F é uma função de A em B. G é uma F é uma função do A nos reais. Eu vou aumentar o conta domínio para os reais todos. G é uma função do B
nos reais. Tudo bem? E aqui eu vou querer que A, B e A inter B são conjuntos padrão. O que mais que eu vou ter? Tenho mais hipótese? Tenho mais hipótese aqui. P é ponto interior de A, ou P é extremo de algum intervalo contido em A. Quando eu falo que ele é ponto interior ou extremo, eu posso falar do limite. Ok? Ah, desculpa, aqui não é de A. Ele é ponto interior de A interseção com B. O A interseção com B é o domínio da F mais G, da F menos G, ou ele é o extremo de algum intervalo contido em A interseção com B. Tá bom? Se ele for ponto interior de A interseção com B, ou extremo de algum intervalo contido em A interseção com B, é automático que ele já é ponto interior de A, ou extremo de algum intervalo de A, e a mesma coisa com B. Ele ou é ponto interior do B, ou extremo de algum intervalo contido em B. Vou colocar mais uma hipótese, mais duas hipóteses aqui. Primeira hipótese, limite quando x tende a P da f de x é um L, e a outra hipótese é que limite quando x tende a P da g de x é o M. Essas são minhas hipóteses. A minha tese é o seguinte, tese. Na verdade eu tenho teses aqui, né? A. Limite quando x tende a P da f mais g de x, o que vai dar? Vai dar L mais M. Isso aqui eu posso escrever assim, ó. Limite quando x tende a P da f de x, esse é o número L, mais limite quando x tende a P da g de x. Esse é o número M. Bom, o B é a mesma coisa para menos. F menos G, o limite da subtração. É a subtração dos limites. A C é a mesma coisa para multiplicação. O limite da multiplicação, multiplicação dos limites. E tem um D ainda. O D eu preciso de uma coisa. Se o M for diferente de zero, então o limite quando x tende a P da f sobre g de x é igual a L sobre M. Tudo bem? E agora dá para fazer tudo isso com limites laterais, tá? Fazer tudo de novo com limites laterais. Por exemplo, eu quero fazer o limite pela esquerda aqui. Quero fazer o limite pela esquerda aqui, ó. Quero fazer aqui o limite pela esquerda. Daí aqui eu quero colocar o limite pela esquerda também. Aqui pela esquerda, aqui pela esquerda, aqui pela esquerda, pela esquerda. Dá para fazer? Dá. O que eu vou ter que trocar na hipótese? Aqui na hipótese eu vou ter que colocar o limite pela esquerda. L é o limite pela esquerda, o M vai ser o limite pela esquerda e vai valer tudo. Vai valer, ó, o limite pela esquerda da f mais g é o limite pela esquerda da f mais o limite pela esquerda da g. E vale todo o resto. Só que eu tenho que colocar uma coisa aqui. P ou é o ponto interior de AB ou um extremo à direita. Tudo bem? E se eu quiser fazer tudo essa mesma coisa, só que para o limite à direita? Dá para fazer? Dá para fazer. Agora a gente coloca, paga aqui, troca a hipótese. Aqui a gente coloca P é um extremo à é à esquerda agora. Ou é ponto anterior é ponto à esquerda, daí eu posso falar, calculo os limites à direita. Daí vale aqui para a direita. Aqui vale para a direita. Aqui vale para a direita. Aqui é o limite para a direita. Limite para a direita. É para colocar o mais aqui? Não, gente. Aqui é o limite à direita da subtração, é a subtração dos limites, tá bom? E aqui você também pode colocar o limite à direita.
Tudo bem? Vale assim. Tá? Então tem mais um último teorema que a gente vai ver hoje, para a gente matar essa parte. A gente vai ver, acho que, ter visto todos os teoremas para cálculo de limite lateral por enquanto, tá? Tirando o teorema do confronto, que eu passei de trabalho para vocês, e tirando quando se usa limites infinitos. Eu ainda não passei limites infinitos, não sei nem se vou passar, tem que ver se está na nossa emenda, tá bom? O último teorema é esse aqui. Teorema de mudança de variável nos limites. Então, hipóteses. Então, eu tenho A, B, C e D, subconjunto dos números reais. F de A e B e G de C e D são funções. Até que não tem nada, só que são funções. A imagem da F está contida no domínio da G. Agora eu posso fazer a composta. Essa hipótese é só para garantir que eu posso fazer a composta, tá bom? Agora aqui, P é ponto interior de A ou P é extremo de algum intervalo contido em A. Tá? E A tem que ser conjunto padrão, tá, gente? A é conjunto padrão. Tá, gente? Essas duas hipóteses, que A é conjunto padrão e P é um ponto interior de A ou extremo de algum intervalo contido em A, é só para eu poder calcular esse limite aqui, ó. Limite, quando x tende a P, da f de x. Bom? Essas são minhas hipóteses. Tá? Bom, eu tenho duas versões. Então, a primeira versão, eu vou colocar uma hipótese a mais. Ó. Se G é contínua em L, no limite, essa aqui é a mais fácil. Então, olha o que acontece. O limite, quando x tende a P, da G da f de x, esse aqui dá L, né? É igual a G de L. Eu posso, isso aqui, o que é o L? Eu posso fazer aqui o G do limite. Ó. L não é o limite? Ó. Eu troco L por limite, quando x tende a P da f de x. Ó, isso aqui só vale se G é contínua em L. A gente troca como se dentro fosse para L, tá bom, gente? A versão B é um pouco mais complicada. A versão B, eu não vou supor que a G seja contínua, eu vou supor assim, se C é o domínio da G, é conjunto padrão. Agora tem que falar do limite da G, vírgula. O L é ponto interior de C, ou é o extremo de algum intervalo contido em C. Ok? Essas hipóteses, na verdade, dá para melhorar, tá, gente? O lance, a única coisa que eu quero fazer isso aqui, ó. Esse aqui, ó, limite, quando vou colocar y tende a L de G de y é igual a M. Isso que eu quero calcular. Então, essa hipótese que eu quero fazer. Para eu fazer essa hipótese, você tem que ser o conjunto padrão, tem que ser conjunto padrão, essas coisas. Então a gente está fazendo só umas hipóteses para fazer sentido as coisas. Os livros escolhem todas as hipóteses, tá, gente? Então eu estou colocando para vocês, tá? Mas é isso que eu quero, ó. Vou até deixar destacado aqui. Essa é a hipótese que eu quero. Mas eu preciso de uma coisa a mais, gente. Os livros também escondem essa coisa a mais. E eu preciso de mais uma coisa a mais. Além de tudo isso, eu quero o seguinte. Esse aqui é chato, tá, gente? Eu quero que o f de x, ele é diferente de L. O limite é L, mas ele tem que ser diferente de L para todo x aqui, ó. Para todo x aqui, ó. No P menos 1 epsilon, P mais 1 epsilon. Vamos colocar um R aqui.
eu consigo P união com P. Ou seja, dentro do domínio, ó, dentro desse conjunto aqui, para qualquer x que eu pegue aqui, mas dentro do domínio, a f de x nunca dá L. Essa hipótese é super importante, tá, gente? Essa hipótese é a mais importante. Depois eu vou fazer uma versão resumida desse teorema, tá? Bom, se vale tudo isso, então a gente só queria fazer o seguinte: limite quando x tende a P da g de f de x é igual, esse aqui eu chamo de y. Limite quando y tende, o f de x, ou seja, o y tende a L de g de y. E esse aqui é o m. Pronto. Tá bom? Ó, versão resumida. A versão resumida é a seguinte. Parte A. Limite quando x tende a P da f de x é L e g é contínua em L. Se isso vale, o limite quando x tende a P da g de f de x é o g de L, é o g do limite. É o g do limite quando x tende a P de f de x, ou seja, é o g de L. Bom, eu preciso de essa hipótese aqui e essa aqui. Mas por que ganha montoeira de hipótese? Gente, como é que eu falo de g de f de x? Tem que poder compor, porque tem as hipóteses de que existe a composta, beleza? Como é que eu falo desse limite aqui, ó? Limite quando x tende a P de L. Ah, o domínio da f tem que ser conjunto padrão, o P tem que ser ponto interior, ou o P tem que ser um extremo de algum intervalo contido no domínio da f, tá ok? Então, ou seja, se você sabe todas as hipóteses implícitas para poder falar da composta, para poder falar disso aqui, ó, dos limites, tudo bem. O importante é lembrar isso aqui, ó. Se valem essas duas hipóteses, então vale aqui. E o B, eu preciso de 3 hipóteses. Ó, preciso do limite quando x tende a P do f de x é o L. Essa hipótese está nas duas, tá vendo aqui, ó? Opa! Ó, eu coloquei essa hipótese em todos. Essas hipóteses são gerais para o A e para o B, tá vendo? Essa aqui, ó. No A, eu já estava supondo essa hipótese, no B também. Vírgula. Limite quando y tende a L de g de y é o m e o f de x é diferente de L para todo x perto de P, mais diferente de P. Ó, gente, se não valer essa hipótese aqui, os livros não colocam, tá? Mas se não vale essa hipótese, dá pau. Que o f de x, o x, ele tem que tender a L, mas ele tem que tender a L por valores diferentes. É o que eu coloquei, ó. O f de x é diferente de L para todo x em A, mas aqui dentro. Para todo x próximo de P, mas não no P. Tá vendo que eu tirei o P? No P não interessa quanto que vale o f de x. Se vale isso, então... Ó, vale 3 hipóteses. O limite da f é o L, o limite da g é o m, quando y tende a L aqui, tá? E o f de x é diferente de L para todo x perto de P, mas diferente de P. Então, o limite quando x tende a P da g de f de x é igual, você troca o f de x por y. Limite quando y tende a L de g de y, que é o m. Tá bom? Professor, aquele montoeira de hipótese. Bom, tem hipótese para dizer que a G pode ser composta com F. Tá bom? Tem hipótese para falar que dá para calcular esse limite aqui, ou seja, o L tem que ser ponto interior ou extrema direita ou extrema esquerda de algum intervalo contínuo no domínio da G. Tem hipótese para falar que dá para calcular esse limite da F aqui. Ó. Então, se você já sabe todas as hipóteses implícitas, só precisa disso. Esse A e B, tá bom, gente? Esse é o importante desse último teorema de mudança de variável. Tá bom? Tudo bem? Ó, como vocês viram, um monte de teorema, eu passo um monte de hipóteses assim que são implícitas, tá, gente? Por que eu estou colocando para vocês?
para você lembrar que tem um monte de coisa implícita, tá bom? Quando a gente fala da composta G de f de x, pô, tem um monte de coisa implícita, o domínio da f, desculpa, a imagem da f tem que estar contida no domínio da g, essas coisas todas, tá bom? E lembrar que essa hipótese aqui, os livros não destacam muito, alguns livros falam meio por cima, na hora de calcular, eles nunca prestam atenção nessa hipótese, vocês prestem atenção, senão pode dar problema. É fácil dar problema? Não é difícil, tá, gente? Você tem que ter um pouco de criatividade para pensar em alguma coisa que deu problema. Tudo bem? Mas nunca se sabe, né? Então, esses são os teoremas. Tem uma versão para o limite à direita e à esquerda? Tem. Tem uma versão aqui. Se você colocar a esquerda aqui, você vai colocar a esquerda aqui, e aqui vira a esquerda, e aqui a esquerda. Se você coloca a direita aqui, você coloca a direita aqui, coloca a direita aqui e coloca a direita aqui. E aqui, precisa colocar a esquerda e a direita? Não, aqui você não mexe, tá, gente? Tudo bem? É só na F. Na F você pode colocar a direita, e as hipóteses? Daí vão ter muito mais hipóteses implícitas. Por exemplo, para falar de limite à direita, tem que ser ou ponto interior ou extremo à esquerda de algum, ok? Para você poder falar limite à direita, enfim. Tudo bem? Daí tem as hipóteses implícitas que eu não vou colocar tudo. Também vale quando a gente bota o direita e a esquerda, tá bom? Vou até colocar, vou fazer uma versão colocando o direita e a esquerda aqui, tá? Que eu tinha apagado, mas agora eu vou colocar só para a direita, mas vale para a esquerda, vale para a direita. Aí você coloca a esquerda aqui ou direita. Aqui você coloca a esquerda ou direita. E aqui você coloca a esquerda ou direita. Tá bom? No L você não mexe, tá? Aqui você não mexe. Bom, agora tem milhões de exercícios para usar todo esse teoremada, tá bom, gente? A gente vai fazer esses exercícios aos poucos, tá? E eu vou passar a maioria em PDF para vocês lerem. Por quê? Porque se eu for gravar vídeo disso, demora muito e tempo de edição é complicado. Então, espero que vocês aproveitem. Até mais então, gente. Bons estudos. Procure já no livro do TAM um monte de exercícios usando isso aí, tá, gente? Vão fazer os exercícios e tentem usar esses teoremas, tudo bem? Até mais então, gente. Tchau.